Paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Damos as boas-vindas. Elizabeth, Célia, irmã Célia, seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Estamos felizes nessa tarde pela oportunidade que o Pai nos concede de mais uma vez estarmos aqui nesse encontro juntamente com os irmãos. Se você sentir no coração de compartilhar essa live, compartilhe em nome de Jesus. Pastora Vera, seja bem-vinda, Rio Grande do Sul. Aleluia. Pastora Elizabeth Hope, seja bem-vinda. Rosa, Shalom, amada, paz seja convosco. Aleluia. Apóstolo Gilson, a paz do Senhor. Lucas Maicen, seja bem-vindo, Deus abençoe. Compartilhe, se vocês têm grupo, compartilhe nos grupos, também compartilhe no WhatsApp. Irmão Alberto, irmã Maria, sejam bem-vindos. Auxiliadora Santos, a paz do Senhor, amada. Irmã Olívia, seja bem-vinda. Boa tarde, aleluia, glória a Deus. Os demais irmãos que estão entrando, sejam todos bem-vindos. Quanto mais compartilhamento, mais pessoas são alcançadas. Estou vendo aqui os irmãos que estão se achegando a nós. Amém, queridos? Feche os seus olhos aí agora, em nome de Jesus. Se conecte em espírito. Vamos fazer aqui uma conexão, uma unidade, para manifestar a glória do nosso Deus, do nosso Pai. Aleluia. Vamos orar. Pai, eu te agradeço. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada filho que se achegou nesse ambiente, uma sala virtual, mas é um ambiente da tua presença, Pai. Aqui formamos uma unidade no Espírito. Pedimos que o Teu Espírito, Deus, venha nos conectar para que nós possamos, unidos, adentrar a Tua presença. Que não seja só um encontro, Pai, mas seja um tempo em que a realidade da Tua presença, da Tua unção venha fluir de uma maneira extraordinária. Nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Nós queremos alcançar níveis, ó Pai, mais alto na Tua presença. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. Por isso nos achegamos a Ti com um coração puro, purificado através do Teu Espírito, purificado através da Tua presença. Porque nós compreendemos, ó Pai, que santidade não é obra que fazemos por nós mesmos, mas santidade é uma emanação que vem do Teu Espírito. Santidade é aquilo que recebemos quando nós estamos em comunhão contigo, quando nós recebemos a natureza divina, quando nós recebemos, ó Pai querido, o entendimento de filhos e compreendemos que somos imagem e semelhança.
Eu te agradeço, Pai, por esse ambiente que o Senhor já preparou para nós. Te agradeço porque o Senhor já nos preparou uma mesa, o Senhor já nos preparou um local. Nós queremos apenas aqui ser um canal pelo qual o Senhor comunica a Tua palavra. Nós compreendemos que estamos aqui na terra para manifestar o Teu reino, para manifestar o Teu poder, mas também temos consciência que só fazemos isso quando nós estamos plenamente unidos ao Teu Espírito, quando nos tornamos um em Ti, Pai. Por isso, nessa tarde, que essa conexão ela seja estabelecida entre eu e o Senhor, mas também entre o Senhor e cada pessoa que se achegará ao Pai em comunhão. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te bendizemos. O Senhor tem liberdade para curar, para restaurar, para manifestar os dons do Teu Espírito, ó Pai. Não é por força, não é pelo nosso entendimento, mas pelo Teu Espírito. Que pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas, ó Pai, sejam avivadas, restauradas, direcionadas pelo Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós bendizemos a Ti, porque entendemos que é tarde de encontro, entendemos que é tarde aonde nós vamos estar em comunhão com o Senhor. Aleluia, que vamos ser alimentados pela Tua presença. Orabassou de candarabassou de candarabahai. Rabassuribi comblevar que nasce amanto. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos. Tenha certeza que você está na presença de Deus. Você está na casa paterna, uma casa espiritual que o Senhor concedeu para nós. Você que entrou durante a oração, sejam todos bem-vindos. Se conecte aí na mesma conexão, todos alinhados pelo Espírito de Deus, todos vibrando na mesma fé. Aleluia! Porque na unidade o Senhor se manifesta, queridos. Na unidade o poder dele se manifesta, a glória dele se manifesta. Você recebe o seu milagre, você é abençoado, aonde o Senhor tem liberdade para agir. Aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aleluia! O Senhor não age por força, não age contra a sua vontade. Apenas quando você libera e abre o coração, ele se manifesta. Aleluia! Sejam todos bem-vindos. No nome de Jesus, quero agradecer a todos que se fazem aqui conectados. Certamente seremos abençoados e você pode abençoar outras vidas. Um compartilhamento que você fizer aí, você pode alcançar pessoas nessa tarde. Não é porque nós estamos fazendo a live, é porque o Senhor está aqui. É porque Ele está aqui, aonde Ele está a vida, aonde Ele está a paz, aonde Ele está, aleluia, a plenitude de alegria. Essa é uma tarde que Deus vai renovar a sua vida, Deus vai trazer direção, aleluia. A gente sabe que nesse tempo existem muitas pessoas que estão aí preocupadas, sem direção, mas nós queremos, por meio do Espírito, trazer uma palavra, aleluia, que vai trazer um alinhamento dentro do teu coração para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com todos nós mediante a palavra dele. Amém, queridos? Aleluia! Levante as suas mãos aí aonde você está, se dentro da tua casa. Aleluia! Eu chamo você a essa conexão. Quero dizer para você que mesmo através da internet, mesmo estando aqui de uma forma virtual no reino do Espírito, nós estamos unidos, nós estamos juntos. Eu posso sentir o teu coração, eu posso sentir a sua vibração, eu posso sentir o estado do teu coração, mesmo à distância, querido, porque a distância ela só existe no mundo físico.
No reino espiritual não existe distância. Aleluia! Existe um tempo presente e um ambiente no qual nós nos encontramos agora. Se você ainda não sentiu essa concentração de unção, se você ainda não sentiu essa concentração de fé, se conecte aí em nome de Jesus. Adentre conosco esse ambiente. A palavra do Senhor nos diz que nós podemos ir com confiança diante do trono da graça e encontrar misericórdia em tempo oportuno. Essa é a palavra que Deus tem para você. Nós usamos marcar um horário, mas saiba, você pode entrar na presença de Deus em tempo oportuno. Em qualquer momento, quando você sentir necessidade, vá com certeza de fé, vá com um coração limpo, vai na certeza que o Pai está de braços abertos para te receber. Entre com confiança diante do trono da graça. É pelo teu espírito que você vai sentir que você está, aleluia, diante dele. E é pelo teu espírito, no ser interior, que você vai sentir que você está no ambiente da presença dele. Aleluia. O caminho já foi aberto, o véu já se rasgou, tudo pronto está, tudo preparado está, para que você adentre a presença dele. Orabassou, decandarabassou, decandarabahai. Amados, nós estamos vivendo um tempo profético de entendimento. Porque quando se fala de profético, muitas vezes as pessoas entendem de algo para o futuro. Mas entendam uma coisa, o Senhor está trazendo uma consciência para a igreja de obras prontas, de obras realizadas. Por mais que existem profecias, mas se você adentrar a presença dele, sabendo, conhecendo o ambiente em que você está, porque no ambiente onde Deus habita, no ambiente onde é a sua origem, não existem impossibilidades, não existe nada impossível nesse ambiente. E nesse ambiente conectado ao Espírito de Deus, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Rabassou, decandarabassou, decandarabahai. Amém, queridos? Sinta a graça dele sobre a tua vida. Sinta o poder dele sobre a tua vida. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 13. Êxodo, capítulo de número 13, versículo 20 e 21. Minha gratidão a você que está aqui conosco, nos ajudando nessa concentração de fé. Viva em fé aí, amado. Você pode ser nessa tarde o causador de algo extraordinário no reino do Espírito. Entenda uma coisa. Aquilo que você, nesse ambiente, pensar em relação ao seu próximo, existem pessoas que não têm esse caminho, que não têm esse entendimento. Mas você pode abençoar vidas nessa tarde. Você pode liberar uma palavra de bênção para uma pessoa que você conhece e sabe que está precisando. Você pode permitir que o Pai lhe use para abençoar vidas. Êxodo capítulo 13, versículo 20 e 21. Diz assim, ó: os israelitas
partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, e a coluna de fogo não se apartava do povo durante toda a noite. Amém? Amados, nós estamos vivendo um tempo em que muitas vezes, não estou aqui tirando o valor disso, muito pelo contrário, nós sabemos a importância da palavra profética, nós temos um ofício profético e nós sabemos o valor da palavra profética e também sabemos o valor da unção profética, dos dons proféticos, mas queremos trazer nessa tarde uma palavra de direção para muitas pessoas. Por quê? Porque é bom você receber uma palavra profética, é bom você receber uma direção profética, mas nem sempre você vai ter um profeta junto contigo. Mas existe uma coisa que você sempre vai ter junto com você, que é a presença de Deus. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a presença do Pai, ela está conosco todos os dias. Nós muitas vezes não percebemos esta presença, mas de uma coisa nós podemos ter certeza: a promessa dele não falha, a presença do Senhor está conosco o tempo todo. E nós queremos aqui trazer essa palavra ao seu coração, para que você venha repousar nessa confiança, nessa segurança de que o teu Pai jamais te abandonou. Nós vemos aqui o povo de Israel, depois da saída do Egito, um povo que o Senhor liderou através da vida de Moisés, e eles saem do Egito com um braço forte. Nós vemos Deus de uma forma milagrosa trabalhando na vida deste povo. A saída do povo do Egito foi por meio de sinais, foi por meio de prodígios. Nós temos ali as pragas que vieram em sucessão, e nós temos também a maneira como Deus instruiu Moisés para comunicar a palavra e a direção. E na saída, mesmo quando eles estavam ali sendo perseguidos pelo exército inimigo, nós vemos ali nas Escrituras que chegou um dado momento em que o povo, eles sentiram-se encurralados. Por quê? Porque à frente estava o mar, atrás estava o exército inimigo. De um lado havia a ribanceira e do outro uma montanha. De forma que eles estavam, na verdade, sem saída. E eles precisaram apenas ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus para que o sobrenatural acontecesse. E você vai perceber então que Deus, ele dirige a palavra a Moisés. Porque Moisés, ele buscava uma direção não só para ele buscava uma direção para a congregação, para o povo de Israel. A congregação que ia agora tomar um caminho para o deserto. E ali nós percebemos a voz de Deus, a instrução de Deus, a direção de Deus, primeiramente através da vida de Moisés. E Deus, ele se manifesta de uma forma poderosa, dizendo: Moisés, diga ao povo que marche. E nós conhecemos ali o milagre, do Mar Vermelho se abrindo.
E nós vemos também o vento oriental soprando a noite toda, de maneira que as águas, elas formaram um paredão e o povo passou pelo meio do mar sem se molhar, passaram em seco. Chegando do outro lado, nós conhecemos a história, houve festa, Miriam adorou ao Senhor com tamborins, e ali eles iniciaram um novo tempo na vida deles. Amados, muitas vezes o ser humano ele passa por luta, por muito pensar e muito se desviar daquilo que Deus falou. Perceba uma coisa, a ordem que Deus tinha para Moisés e para o povo de Israel era a saída do Egito e a promessa da entrada em Canaã. O povo desconhecia o caminho, o povo desconhecia a rota que eles teriam que traçar para chegar em Canaã. Isso aconteceu na vida de Moisés e do povo de Israel, aconteceu também na vida de Abraão. Você vai perceber que Abraão ele foi chamado por Deus e disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. E nós achamos que isso foi apenas com Moisés, isso foi apenas com Abraão. Eu quero dizer para você que essa é a minha história, a sua história. Quando nós somos chamados pelo Senhor, o Senhor nos dá uma ordem para nós sairmos de uma posição e o Senhor nos dá muitas vezes o nosso local de origem. Eu vou te tirar daqui e vou te levar para tal local. Eu vou te tirar de uma condição e eu vou dar para você uma outra condição. Quando Deus falou com Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, e eu farei de ti uma grande nação. E você vai perceber que Abraão ele ficou jornadeando, acampando. A Bíblia diz como estrangeiro em terra estranha, como peregrino em terra estranha. Ele apenas, mediante a ordem do Senhor, ele levantava acampamento. Quando o Senhor mandava parar, ele armava ali as suas tendas, não deixando de esquecer também que ele levantava um altar. Você vai ver essa história na vida de Abraão, você vai ver essa história na vida de Moisés. Moisés não tinha um mapa na mão dizendo: olha, Moisés, você vai pegar essa rua, essa outra rua, essa outra rua, essa outra rua, até você chegar em Canaã. Não havia ruas, havia deserto. E muitas vezes nós não entendemos que deserto é também um local que é um local de treinamento para nós. Moisés já estava experimentado, Moisés já havia sido treinado. Porque Moisés ele passou 40 anos aprendendo das coisas da terra. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso. E depois Moisés passou mais 40 anos aprendendo das coisas espirituais. Porque ele esteve 40 anos nas melhores escolas do Egito aprendendo da sabedoria humana, tendo conhecimento humano. Mas depois Moisés passou mais 40 anos aprendendo agora o sobrenatural. Uma visão que Moisés teve da sarça ardendo foi motivo de estudo e de liberação de códigos dentro de Moisés para fazer parte do chamado de Moisés. Às vezes a pessoa tem uma experiência espiritual, ela acha que foi uma experiência. Eu quero dizer para você, tudo aquilo que o Pai permitiu você vivenciar, não é apenas uma experiência para que você se alegre e diga: nossa, que bonito, foi sobrenatural. Sempre quando o Pai se comunica contigo, ficará uma impressão no teu espírito. Sempre quando o Pai se revelar a ti de forma sobrenatural, ficará algo registrado no teu espírito, que às vezes de momento você vai perceber assim, foi apenas uma experiência. Não, foi uma experiência, mas que transicionou a tua consciência agora do físico para o espiritual. E todo ministro, eu falo ministro porque eu sei que eu estou falando com pastores, eu estou falando com apóstolos, eu estou falando com profetas, eu estou falando com missionários, eu estou falando com pessoas
que têm chamado ou que ainda terão um chamado, uma missão a cumprir. Quando o Senhor nos chama, Ele nos dá um treinamento nas coisas da terra, sabedoria humana, mas Ele nos dá uma experiência espiritual que marcará um espaço para um treinamento espiritual. Moisés passou por essas etapas. E quando Deus mandou ou comissionou ele para ir libertar o povo, ele já estava capacitado, ele já estava preparado. Porém, ele ia lidar com pessoas que não tinham as experiências que ele teve. E por isso foi a dificuldade de Moisés. Por isso foi as rebeliões que aconteceram no período de deserto. Moisés só precisava guiar o povo, e nem seria Moisés. Moisés seria o porta-voz de Deus. Moisés é a pessoa que receberia direto da fonte. Como o próprio Deus disse: Moisés, você será como um Deus para Faraó, e Arão será o seu profeta. Por quê? Porque Moisés havia se recusado a falar, dizendo: eu sou pesado de língua, sou pesado de boca. E Deus conhece as nossas limitações. Mas o que eu quero aqui deixar reservado para vocês: nós estamos vivendo um tempo presente em que as pessoas elas já não estão sabendo. Nós estamos aí há mais de 90 dias de quarentena e as pessoas não estão sabendo o que fazer, que caminho tomar. E muitas vezes, quando nós não sabemos que caminho tomar, nós começamos a pegar atalhos, nós começamos a, digamos assim, a não enxergar muitas vezes aquilo que está na frente dos nossos olhos. Entenda uma coisa, segundo os estudiosos, do Egito a Canaã, era questões de dias. Porém, o povo ficou 40 anos no deserto. Eu tenho entendido que deserto, por mais que as pessoas acham que deserto é local de prova, sim, é local de prova, mas esse período ele só vai se estender dependendo do seu comportamento. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, porque eles começaram a murmurar. Eles não estavam entendendo que era tempo apenas deles celebrar, deles buscarem estar na direção que o Pai tinha conduzido. Querido, pare para pensar uma coisa comigo. Quando se fala em deserto, as pessoas estremecem. E muitas vezes elas dizem: poxa, eu estou num deserto, eu estou passando num deserto, está difícil, está doendo esse deserto. Agora para meditar. O povo saiu de uma condição de escravo. O povo não sabia pensar porque a mente deles estava aprisionada. Porque havia mais de 300 anos que eles estavam nessa situação. Gerações tinham morrido e uma nova geração veio e eles ali em sistema de escravidão. Agora Deus vai e liberta esse povo. O povo não sabia para que rumo tomar. E Deus coloca algo sobre eles. Uma nuvem que serviria de direção, mas ao mesmo tempo de proteção. E uma coluna de fogo à noite para que ficasse visível também, como direção, como proteção, como provisão. Nós até ministramos uma vez falando sobre a nuvem que trazia proteção, provisão e direção. Essa nuvem representa a presença de Deus. Essa nuvem representando a presença de Deus. Então não se trata de muito nós queremos nos movimentarmos, mas de nós sabermos o tempo certo para cada coisa. Você vai perceber que aqui no relato diz que a nuvem estava ali, a presença de Deus estava ali. E a palavra diz que a coluna de nuvem não se afastava do povo o dia todo, nem a coluna de fogo durante a noite. Mas existe uma outra palavra nesse texto também, que diz que quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo também parava. Então, a exemplo de Abraão, o que simbolizava ali para aquele povo, que era hora de avançar, é quando a nuvem se movia, quando a presença de Deus se movia,
era a hora do povo caminhar. Quando a presença de Deus parava, ali era a hora do povo também estabelecer acampamento. Querido, conosco hoje não é diferente. Você vai perceber que existe um local de saída, Egito, mas existe um local de chegada, Canaã. E o povo precisava apenas manter na sua mente essa direção. Nós estamos saindo do Egito e nós estamos indo para Canaã. Essa era a direção de Deus. O que ia conduzi-los? Era a sabedoria de Moisés? O que ia conduzir esse povo? Eram os atrativos do deserto? Não tinha atrativos no deserto. O que ia conduzir esse povo? Era a presença de Deus. Aqui representada pela nuvem. Essa mesma presença, talvez hoje, não está representada por uma nuvem. Por mais que o Senhor se manifesta. A gente teve experiências, não somente eu, mas várias pessoas dentro da nossa comunidade, de nós vermos a nuvem sobre o templo, de nós vermos muitas vezes essa nuvem tão baixa que ela estava sobre a cabeça das pessoas. Às vezes essa nuvem ela se manifestava sobre o altar. Deus se manifesta assim de forma visível. Mas o que eu quero dizer para você nessa tarde é que a presença de Deus, ainda que seja através de uma nuvem, ainda que seja através de uma coluna, às vezes, ainda que seja através de um raio, de um fogo, mas independente disso, se Deus quiser se manifestar do lado de fora, Ele se manifesta. Se Deus quiser se manifestar com colunas de fogo, com raios, com trovões, Ele se manifesta. Mas independente disso, a presença de Deus está dentro de você. E eu sempre digo para as pessoas, quando você não sabe o que fazer, não faça. Quando você não tem direção, não haja, fica quieto, até que você tenha direção. A vida é fácil. A nossa caminhada com Deus, ela é fácil. A dificuldade, ela acontece quando nós começamos a olhar efeitos externos e querer ser guiado por vozes externas, ser guiado por coisas que se apresentam. Quando nós sossegamos o nosso coração e nós passamos a ouvir a voz de Deus dentro de nós, nós temos a certeza do caminho. Eu tenho plena convicção que o Pai, Ele te tirou, aleluia, Ele te tirou de um local, ou Ele te tirou de uma posição. Se Ele te tirou de um local, Ele também já te deu o local para onde você vai chegar. Isso falando em termos geográficos. Agora o Pai também, Ele te tirou de um lugar espiritual e Ele está te direcionando para um outro local espiritual. Você vai perceber esse paralelo biblicamente na vida do povo de Israel, na vida de Abraão, na vida de José, na vida de todos os filhos de Deus. José, como jovem, na casa do pai, sendo rejeitado pelos irmãos, só que Deus já tinha dado um destino para ele. Ele iria reinar. Ele iria reinar. Ele iria se assentar num trono. Só que Deus não deu um mapa para José. José não sabia o caminho que ele tinha que percorrer para chegar a ser um governador no Egito. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos confiar na direção de Deus. Nós precisamos confiar de que Deus está nos conduzindo. As pessoas se perdem no deserto, as pessoas se perdem no caminho, porque elas ficam às vezes criando atalhos e até mesmo fazendo coisas que o Pai não pediu para fazer. Não é pelo muito mover que nós vamos chegar ao nosso local, aonde o Pai predestinou. Não é por muito fazer, por muito agir, por muito falar que nós vamos encontrar o caminho. Muitas vezes requer que a gente se aquiete, descanse a nossa alma, para que a gente ouça a voz do Pai. E a palavra do Senhor diz: filho, quando você andar, você ouvirá a minha voz, dizendo: este é o caminho, andai por ele.
Um povo que sai do Egito e agora começa a andar em círculo no deserto. Amados, eu não sei quantas voltas o povo de Israel deu no deserto, mas de uma coisa eu sei: eles passaram muitas vezes na entrada de Canaã. Eles passaram muitas vezes na porta. O que o Senhor quer nos dizer com isso? Aquilo que você procura, talvez o local da sua promessa, aquilo que você está esperando de Deus, muitas vezes você pode ter passado diante disso e não ter visto. A porta que vai dar acesso ao local da tua promessa, muitas vezes você passou na porta e você não percebeu. Por quê? Por que o povo de Israel não percebia a entrada de Canaã? Por que por mais que as pessoas passavam ali naquela montanha, mas elas não avistavam a entrada, elas não avistavam a cidade? Porque o coração delas estava preocupado, estava com medo, estava pensando em retroceder. Foi por isso que houve rebelião. Pessoas que não têm destino, pessoas que não têm a voz de Deus sempre querem retroceder. Deus está dizendo para você: não é tempo de retroceder, não é tempo de querer voltar para o Egito, não é tempo de dar passos para trás, é tempo de caminhar para frente. Nós, como povo de Deus, não fomos chamados para ficar dando voltas em círculo. Nós fomos chamados para marchar e ir adiante. Deus está falando com você que ano após ano passa pelas mesmas circunstâncias e situações. Isso é um povo que fica rodando no deserto, andando em círculos e não encontra a entrada para chegar no local de promessa. E muitas vezes, amada, a pessoa até diz assim: Deus quer assim. Não, amado, Deus tem para você um ponto de saída e um ponto de chegada. Deus tem para você, aleluia, o caminho do deserto, mas Deus tem para você também a chegada em Canaã. Deus tem o local da promessa pronto e preparado. Ele quer que você avance, errando, acertando, porque nós vamos errar muitas vezes nas nossas escolhas, mas nós temos que confiar que o Senhor está nos dirigindo, que o Senhor está nos conduzindo, que o Senhor está nos levando adiante. A palavra do Senhor diz que o errar é humano, cair é humano, mas o levantar é de Deus. E muitas vezes a pessoa não encontra a porta com medo de errar. Se você não tentar, você não vai ter certeza. Se você não tentar fazer aquilo, você não vai ter certeza se realmente é daquele jeito ou não. E se você tentar fazer algo que de repente lá na frente você descobrir que aquilo era errado, que não foi o caminho certo, saiba que o teu Deus é Deus para te direcionar novamente. Você só precisa ouvir a voz que está dentro de você. Você só precisa ouvir o Espírito Santo que está dentro de você. Você só precisa ouvir a voz do Pai te dizendo: este é o caminho, andai por ele, vá avante. Amado, diante das circunstâncias e situações, pensa comigo agora. Uma multidão de pessoas que era o povo de Israel ali na margem do mar. Havia obstáculos de todos os lados. Havia obstáculos, amado, atrás deles, um exército que vinha ali pronto para devorar eles. Havia uma ribanceira do outro lado, havia uma montanha do outro lado, incapaz deles subir, incapaz deles descer, incapaz deles voltar para trás. Sabe por quê? Que muitas vezes Deus coloca um exército atrás de você. Entenda uma coisa, isso na visão espiritual não é maldição, não é obra do diabo. Na verdade, o exército estava ali perseguindo o povo com um objetivo. Deus estava dizendo: não vão retroceder, não vai voltar, porque se você voltar vai ter mais luta. Se você voltar, o exército inimigo te espera. Se você voltar, a ação do mal vai te atingir. Sabe por que muitas vezes Deus te cerca de todos os lados? Porque não existe escolha, existe só um caminho. Ainda que tenha o mar na frente, Deus está dizendo: avance.
Vai adiante. O Deus que abriu o mar vermelho para aquele povo naquele tempo é o mesmo Deus que está disposto a abrir a fazer com que as águas se ajuntem para você passar. Aleluia! Entenda uma coisa: os teus inimigos trabalham para o teu bem. O exército de Faraó naquele tempo estava trabalhando para o bem do povo de Israel. Ah, mas eles estavam vindo para matar, sim, para não deixar a escolha do povo retroceder. Sabe por que as coisas estão te apertando? Sabe por que está difícil? Deus está dizendo: eu não vou deixar nenhuma margem, nenhuma porta, nenhuma oportunidade para você retroceder. Eu não vou deixar nenhum caminho, nenhum atalho, nenhuma possibilidade de você retroceder. Porque só existe um caminho, é Canaã. Só existe uma direção, é Canaã. Só existe uma direção, é o local da promessa, aonde você vai cumprir a sua missão, aonde você vai poder designar, manifestar aquilo que Deus colocou na tua vida. Muitas vezes a gente faz como Moisés: pai, Deus está falando contigo, mas Deus está falando comigo também. Muitas vezes a gente olha para o Senhor e diz assim: pai, acabou. Não tenho mais para onde eu caminhar. Eu não consigo ver saída. Se eu voltar, posso morrer. Subir a montanha eu não consigo. Se eu pular no despenhadeiro, eu vou morrer. Amados, Deus poderia ter acabado com o exército, como fez depois. Deus poderia ter feito aquela montanha se transformar em uma planície. Deus poderia ter feito aquele buraco, aquele despenhadeiro se elevar. Qual é a diferença para Deus? Qual é a diferença entre abrir o mar, mover uma planície, parar o exército? Qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Sabe por que Deus não fez diferente? Porque o caminho era avante, marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. E o interessante, queridos, que bastou uma ação de Moisés, uma ação de fé, colocando a vara, simbolizando poder, mas ao mesmo tempo simbolizando a palavra do Eterno, para o mar se abrir e o povo passar. Deus está falando para pessoas aqui: você está encurralado, é? Você não vê saída. Você pensa em retroceder, mas o negócio lá atrás está feio. Você olha para um lado e para o outro e você não vê como resolver a sua situação, você não vê como seguir adiante. Deus está dizendo para você: marche, siga em frente. Ah, mas eu não sei para que lado. Deus está dizendo: siga em frente. Você só precisa olhar o local da onde saiu e seguir a direção que Deus te mandou. Se foi num cargo, é lá que você vai chegar. Se foi para um local, é lá que você vai chegar. Apenas siga em frente. Apenas siga em frente. Dê um passo. Caminhe um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Tome decisões. Muitas vezes a pessoa não toma decisão, por quê? Porque ela tem medo de falhar. Amado, ficar parado já falhou. O reino do Espírito, nós precisamos saber quando avançar e quando parar. Você vai perceber que a nuvem da presença dizia ao povo:
marche. E também dizia ao povo: pare. Esta é uma palavra que eu recebi no começo do meu ministério. Filha, não se mova antes da nuvem, mas não fique parada quando a nuvem se mover. Amados, e na minha caminhada ministerial, eu já fiquei parada quando a nuvem se moveu. Só que quando você fica parado e a nuvem já foi, tudo trava na sua vida. E aí você precisa novamente encontrar-se com o seu Senhor e dizer: Senhor, me redireciona de novo. Você só precisa manter o foco. Se você manter os seus olhos fixos na promessa que Deus tem para você, você não vai errar o caminho. Se você se manter em fé, pode ter certeza de uma coisa: tudo vai contribuir para o teu bem, porque a palavra do Senhor diz assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Você foi chamado segundo um propósito divino, e tudo que acontece é para contribuir para o teu bem. Até mesmo o inimigo que te persegue é para te impulsionar para frente. Sabe, a pessoa que te persegue, ela não é teu inimigo, ela é teu amigo. Foi assim com Jesus e Judas. Qualquer ser humano natural olha a situação de Jesus e Judas e diz: é um traidor. Jesus olhou para Judas e disse: amigo. Porque Judas estava contribuindo. Traindo Jesus, Judas estava contribuindo para que Jesus fosse avante. O mesmo aconteceu com José. A perseguição dentro de casa. A rejeição dos seus irmãos. Rejeição tamanha que levou ele para dentro de um poço. Só que aquilo que é poço, que é buraco para alguns, para aquele que é eleito do Senhor, é uma porta para levar ao local do destino. Certamente José não entendeu diante de tantas das promessas do Senhor. José naquele momento não tinha entendido que o poço seria uma porta, seria um meio. A prisão foi um meio. A prisão de José foi a maneira que Deus usou para conectar pessoas. Entenda algo, existe um tempo determinado para cada coisa. Existe tempo que Deus vai conectar pessoas no teu caminho para te ajudar, para te contribuir, ainda que seja com perseguição. Ainda que seja com perseguição. Porque se você está embaixo dos planos e dos propósitos de Deus, amado, os teus inimigos vão contribuir para que você siga avante. Os teus inimigos, talvez que você julga, teus inimigos são pessoas que foram enviadas da parte do Pai para contribuir para o teu propósito. Ou você acha que o Pai perdeu o controle das coisas? Ele não perdeu o controle das coisas. A palavra de Isaías, ele fala: eu crio o bem e faço o mal. Eu crio a luz e faço as trevas. Mesmo aquilo que nós chamamos de trevas, que muitas vezes está trabalhando para que o nosso interior se desperte. Tudo está embaixo do controle do Pai. Você só precisa seguir a direção dele. O que nós temos que fazer? Apenas descobrir o nosso propósito de vida. A hora que você descobre o seu propósito de vida e você começa a se mover nesse propósito, sem perder o foco do propósito, você pode ter certeza que tudo que te vier à mão vai contribuir para que você chegue lá. Até mesmo aquilo que você não está entendendo. Amados, se eu fosse contar para vocês o que eu já passei para hoje estar aqui,
diante de uma câmera falando para vocês através dessa live, vocês iriam dizer, poxa, como que você resistiu? E por muito tempo eu sofri com isso. Sofri com as perseguições, sofri com as calúnias, sofri com a rejeição. Só que chegou um dia que o Senhor falou assim, filha, até aqui tudo contribuiu para o teu propósito. E tudo que vai começar a acontecer de agora para frente vai continuar contribuindo para o teu propósito. E eu pensei assim, agora vai aliviar. Mal sabia eu que as coisas iam estreitar um pouco mais. Só que agora eu já estava mais estruturada por dentro. Eu já estava entendendo como as coisas funcionam. E eu só aprendi a glorificar a Deus. Amados, hoje quando uma situação me acontece, eu olho assim, está apenas contribuindo para que eu chegue um pouco mais perto do local onde o Pai tem reservado para mim. Isso que está acontecendo na tua vida, que você está aí, talvez até se descabelando, perdendo a vontade de viver, perdendo a vontade de seguir avante, querendo desistir. Deus está mandando dizer para você, é apenas o Pai trabalhando. Sabe aquele salmo? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele te levará ao destino. Sabe por que nós muitas vezes atrasamos o trabalhar de Deus? Porque nós passamos a ter uma antena humana de querer dizer aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Nós passamos humanamente a identificar bem e mal. Então, quando acontece algo que eu gosto, eu digo que é bom, eu digo que é Deus. Mas quando acontece algo para pegar no meu calo, para apertar o sapato apertando o pé, por exemplo, eu digo que é o inimigo. Por quê? Porque nós identificamos as coisas, isso é bom, isso é mal. Quando a palavra diz que tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. O segredo de você permanecer firme, de você permanecer no caminho, de você saber que você vai chegar no destino é confiança em Deus. Aconteça o que acontecer, eu estou na direção de Deus. Se você confiar que Ele está te dirigindo, você pode ter certeza que você vai passar na entrada de Canaã e não vai passar direto, não vai errar a porta. Sabe por quê? Porque quando você lê a história, você vai perceber algo. Depois do evento, onde o povo clamava por água e Moisés recebeu a ordem de Deus para falar à rocha, Moisés foi e feriu a rocha. Moisés foi e feriu a rocha. A água veio, o povo se alegrou, beberam, festejaram. Só que depois Moisés foi chamado. Moisés, sobe aqui. Sobe aqui. E Deus mostrou para Moisés, está vendo lá a cidade? O povo vai entrar, mas você não. E o que você percebe? Aquele povo estava rodeando no vale, no deserto, murmurando, cabeça baixa. Quando você murmura, você erra o caminho. Quando você murmura, você não acha a porta. Quando você murmura, você não vê aquilo que está na frente do seu nariz. Você não enxerga aquilo que está na frente do seu nariz. Agora, quando você dispõe no teu coração de ter gratidão, de se alegrar, de agradecer por tudo o que acontece, a palavra do Senhor diz assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O apóstolo Paulo diz que em tudo nós devemos dar graça, porque essa é a vontade do Senhor. Em tudo devemos dar graça, porque essa é a vontade de Deus.
aquele povo estava numa vibração tão baixa de murmuração que eles não conseguiam ver a ação de Deus. Por mais que havia uma nuvem sobre eles, havia uma coluna de fogo à noite sobre eles, por mais que havia maná, pãozinho do céu para eles todos os dias, havia proteção, havia direção, havia provisão, mas havia o que também? Murmuração. Esse povo, eles não queriam ser livres, eles preferiam ser escravos no Egito. O próprio Moisés, por conta da murmuração do povo, porque quem é líder sabe o quanto é difícil você agradar o povo. E um líder nem sempre vai agradar o povo. Por quê? Porque existem líderes que querem fazer a vontade do povo e fazer o povo retroceder. Mas existem líderes que não retrocedem. Por quê? Porque já receberam a direção de Deus. Aconteça o que acontecer. Voltar atrás? Jamais. Mudar a rota? Não. É à frente, é avante. E Moisés, ele estava ali, embrenhado, enrolado com a energia daquele povo. Sabe por quê? Porque congregação, a Bíblia vai dizer congregação no Egito. Melhor dizendo, congregação do deserto. Congregação é a unidade de pessoas, amado. E quando nós fazemos parte de uma congregação, nós estamos aqui agora numa congregação de pessoas. O espírito que está num começa a influenciar o outro. E você vai perceber que o próprio Moisés, o próprio líder, estava ali, ciente da vontade de Deus, ouvindo a voz de Deus. Só que chegou a um ponto, porque ele ouviu a voz de Deus dizendo, fale a rocha. E Moisés, por conta da murmuração do povo, Moisés também irou-se. E ele bateu na rocha. Por quê? Porque o espírito que estava naquele povo começou agora a atingir, a influenciar, a desestabilizar Moisés. As energias de murmuração começaram agora a atingir Moisés. E o próprio Moisés estava agora ouvindo a voz de Deus, mas porém, a força daquela energia puxava Moisés. E Moisés continuava rodeando com o povo no deserto. Sabe? Energias de murmuração, de contradição. Energias de rebelião, energias são energias que trazem amarras e que podem paralisar até homens como Moisés, que viu a Deus face a face, que falou com Deus face a face. As nossas conversas não são só conversas, são movimentações energéticas. Percebe-se que Deus só pediu para Moisés, sobe aqui, Moisés. Sobe aqui. E Moisés subiu. Olha a cidade. Então a cidade não estava longe. Moisés só precisou subir um pouco mais. E é o que Deus está falando para nós, no sentido geral. Deus está falando conosco. Seja na questão ministerial, seja no teu trabalho, seja na questão que você está aí buscando direção de Deus e você não está encontrando. Seja até mesmo para nós sairmos dessa quarentena. Sobe um pouco mais. Aumenta um pouco o nível. Se aproxima um pouco mais de Deus. Afasta-se das murmurações. Afaste-se das contendas. Afaste dos burburins e dos ruídos do povo. E se aproxime um pouco mais de Deus. Separa-se. Fica um pouco mais com Deus. Porque o Senhor
vai lhe mostrar Canaã. O Senhor vai mostrar o local da tua promessa. O Senhor vai mostrar o tempo da tua promessa. O Senhor vai mostrar a direção para você entrar no local o qual Ele te prometeu, porque a promessa não falha e a promessa não muda. Sabe? Eu descobri uma coisa. Moisés viu Deus face a face, conversava com Deus face a face, tinha relacionamento com Deus de uma forma extraordinária, porque uma nuvem de presença não se forma do dia para a noite, amado. Todo líder vai carregar consigo uma nuvem que foi feita através de um tempo de relacionamento. Essa nuvem que vai conduzir não só o líder, mas vai conduzir também o povo. Eu ia terminar a mensagem, mas o Espírito Santo está mandando avançar nessa linha agora. Um líder vai passar um tempo e vai formar um ambiente de condução, não só para ele, mas também para o povo. A nuvem estava ali. Só que o coração do povo, por mais que estavam ali, mas o coração do povo não estava conectado à nuvem. Era tão simples, era só seguir. A nuvem andou, o povo deveria andar. A nuvem parou, o povo deveria parar. E sabe qual é o problema muitas vezes? É quando um líder ficou 40 anos na presença de Deus, recebendo instrução de Deus, recebendo direção de Deus, formando um ambiente espiritual, formando uma nuvem de presença, um ambiente do céu na terra. E depois o povo fere. O povo fere aquela unção, o povo fere aquela nuvem. Amado, não existe coisa mais dolorida ferem a unção do Senhor, quando ferem a nuvem que foi gerada. O povo ficou sem destino, o povo ficou sem encontrar a porta, exatamente por isso. Porque feriram aquilo que era o veículo de condução. Porque feriram o ambiente que conduziria diretamente para a terra prometida. E nós sabemos que o povo poderia ter entrado em questão de dias. Eu sempre digo assim, o teu tempo de deserto. E deserto, por mais que é tempo de prova, é tempo de treinamento, é tempo de instrução, é tempo de crescer em Deus. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias. Qual foi a diferença? A diferença é que Jesus se submeteu às provas. Jesus se submeteu às provas sem ferir o espírito. Apenas aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Entenda uma coisa, assim como o povo de Israel foi conduzido para o deserto, Jesus, ele foi conduzido também pelo Espírito ao deserto. Mas existe uma coisa, Jesus saiu do deserto no poder do Espírito. Quando você entra numa batalha, quando você entra numa prova, quando você entra num lugar conduzido pelo Espírito, você pode ter certeza que você vai sair de lá cheio do poder do Espírito. Cheio do poder do Espírito. Cheio do poder do Espírito. Deus está levantando uma geração que vai entrar no local da promessa. Amado, eu estou falando essa palavra aqui nessa tarde, na direção do Espírito. Ela pode servir para a sua vida pessoal, pode servir para a sua vida ministerial, pode servir para a sua nação, mas pode servir também para nós, igreja, adentrarmos o local de avivamento que o Senhor tem preparado para nós.
O local de avivamento depende de unidade. O local de avivamento depende de amor. Porque aquilo que Deus está para liberar sobre nossas vidas não diz respeito a uma mulher ou um homem ungido. Se diz respeito à igreja. Se diz respeito à coletividade. Porque o nível de unção que o Senhor está para liberar sobre a terra será a união. Aleluia! Será uma coletividade se movendo em união para trazer algo grande para a terra. Eu estava dizendo aqui que um ministro, ele pode passar tempo na presença de Deus para gerar um ambiente. Agora, se uma multidão de ministros que passaram tempo na presença de Deus, geraram um ambiente, unirem agora, e esses ambientes estarem agora conectados, o céu desce. Sabe aquele livro? Quando o céu invade a terra? É isso que Deus quer fazer. Deus quer invadir a terra com o poder dele. Não será mais o tempo de exclusivismo, onde as pessoas vão correr atrás de um ministro. Ah, aquela mulher, aquele homem ungido, amado. A unção estará na atmosfera. E aqueles que aprender a respirar, vão respirar dela. Quer um exemplo? O avivamento da Rua Azusa. Quarteirões antes das pessoas chegarem no templo, elas eram tomadas pelo Espírito Santo, eram curadas, eram libertas, eram avivadas. E é isso que Deus está fazendo nesse tempo. Eu estou ao mesmo tempo pregando sobre a nuvem que estava sobre o povo de Deus no deserto, agora já fazendo uma conexão, aquilo que Deus tem para nós. Se nós pararmos de murmurar, de rodear no deserto, se nós voltarmos em unidade, é tempo de parar com as divisões. É tempo de pararmos com as rebeliões. É tempo de nós querermos ser um diferente do outro. Sabe por quê? Porque a nossa diferença só existe no formato físico. No espírito nós somos iguais. No espírito nós somos um. É tempo de desativarmos o nosso ego. É tempo de desativarmos o nosso orgulho. É tempo de desativarmos o funcionamento humano, e passarmos a funcionar segundo a vontade do Espírito, porque é Ele que vai trazer unidade. A unidade que estou falando não é a unidade segundo o padrão que uma constituição, que uma igreja quer estabelecer. A unidade não vai acontecer da forma ecumênica, aonde uma organização vai organizar tudo. Olha, agora está organizado todo mundo dentro dessa caixa. Não é esse o avivamento e não é essa a unidade que eu estou falando. A unidade vai ser aquilo que o Espírito Santo vai produzir, conectando pessoas. Nós vamos nos conhecer pelo Espírito. Disse o apóstolo Paulo. Daquele tempo, Paulo já tinha falado isso e a igreja não percebe isso até hoje. Paulo disse: de agora em diante a ninguém mais conhecer segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio que já é tempo de nós pararmos de rodear no deserto. Nós precisamos encontrar aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós precisamos entrar nesse ambiente de promessa, esse ambiente de obras prontas, esse ambiente de remissão espontânea, porque por mais que Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário para redimir a raça humana, mas o povo ainda não entrou nesse ambiente espiritual. E por isso eu estou dizendo, é tempo de nós adentrarmos o ambiente de remissão espontânea. O que é um ambiente de remissão espontânea? É quando a salvação ela se completa e você vai desfrutar dos benefícios da obra de Jesus. Onde você vai habitar no amor do Pai.
diz respeito à restauração espiritual, diz respeito à restauração da alma e diz respeito à restauração física. Espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis. Aleluia. Siga a direção do Espírito. Coopere com o Espírito. Viva de uma maneira mais leve. Você não precisa viver sobre opressão. Você não precisa viver com ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um excesso de futuro na vida da pessoa. Amados, as pessoas vivem mais presas ao passado e ao futuro do que ao presente. Viva hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus já falou sobre isso. Viva o agora. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você parar e ver tudo que Deus tem colocado em suas mãos. Você não precisa, digamos assim, viver preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã ou depois. Aprenda a viver um momento. Use a energia vital do seu corpo para planejar, sim, mas procure movimentar o seu hoje, o seu agora. Agradecer aquilo que o Pai lhe colocou nas mãos. Quando você começar a olhar aquilo que o Pai colocou na sua mão hoje, saiba que o amanhã será certo. Desative a ansiedade de dentro de você, ao passo que também desative o teu passado. Não estou falando para perder a memória, mas estou falando dentro das Escrituras. Esquecendo-me das coisas que para trás ficou, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esquece daquilo que era passado e que te traz dor e prossiga para o alvo. Ao passo que você pode trazer à memória somente aquilo que pode lhe dar esperança. Estou citando as Escrituras. Eu quero dizer para você que a Bíblia não é apenas um livro para você recitar porque as frases são bonitas. Essas palavras precisam ser o seu estilo de vida. Traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. O que lhe pode te dar a esperança, as promessas de Deus na sua vida, querido. Traga isso no coração quando você começar a trazer as promessas de Deus para a tua mente, para dentro de você. Esconder as promessas de Deus no teu coração. Saiba de uma coisa, a sua imunidade vai aumentar. A sua carga energética vai aumentar. A tua unção vai aumentar. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Que nós devemos pensar nas coisas do alto. Falar das coisas do alto. Orando em todo o tempo no Espírito, salmodiando a Deus em nosso coração. Aprenda a pegar as promessas de Deus na tua vida. Faça dela um cântico. E cante todos os dias. Você vai ver a tua unção aumentar. Você vai ver a tua vibração aumentar. Você vai ver o seu sistema imunológico aumentar. Você vai ver a sua carga energética em alta. Vibrando de alegria. Aleluia. As suas palavras, o seu pensamento, a sua fé, ou te leva para frente ou te puxa para trás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de nós avançarmos. É tempo de nós prosseguirmos. É tempo de criarmos consciência da realidade espiritual que estamos manifestando. Aleluia. Aleluia. Deixa essa palavra, amado, para o teu coração. Espero que o Espírito Santo, de cada frase que foi ministrada, o Espírito Santo te traga uma nova consciência.
que você vai além daquele entendimento que foi liberado aqui e você possa receber da parte do Senhor. Aleluia! Aleluia! Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Comece a agradecer ao Pai por esta palavra liberada. Comece a agradecer ao Pai nesse momento por esta palavra liberada na tua vida. Eu peço agora ao Espírito Santo que Ele comece a atualizar, aleluia, o seu pensamento. Ele pode fazer isso. Ele pode agora tirar travas do passado, tirar coisas que precisam sair de dentro de você. Ele pode agora atualizar a sua vida. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que pessoas que estavam paradas vão começar a se movimentar mediante a tua palavra. Eu declaro, Senhor Deus, que pessoas que estavam sem destino, sem rumo, o Espírito Santo agora traz um alinhamento, um reposicionamento sobre essa pessoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, Rablassou de Candarabassou de Candarabahai, Rabassuri bicom blevar que nasce amanto, Derebassou de Candarabassou de Candarabahai, Derebassuri bicom blevar que nasce. Se conecte aí em espírito, queridos. Orem. A internet caiu aqui, mas orem em nome de Jesus. Derebassuri bicom blevar que nasce amanto. Derebassou de Candarabassou de Candarabahai. Derebassuri bicom blevar que nasce amanto. Rabassuri bicom blevar que nasce. Rabassuri bicom blevar que nasce. Aleluia. Se conecte aí, queridos. Eu vou orar por vocês. Deu uma queda na internet aqui, mas já voltamos. Aleluia. Quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, recebemos a tua palavra, Senhor. Teu Espírito sabe a posição de cada um, o tempo de cada um. Eu venho pedir, Senhor, direção, alinhamento, que os seus filhos sejam atualizados, ó Pai, no tempo e no espaço. Alinhamento de reino sobre a vida de cada um deles. O Senhor é Deus que pode fazer o sobrenatural acontecer. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, Pai, que precisa de direção. Que o teu Espírito venha sobre ele, mostrando o caminho. Eu oro, Pai, por esta pessoa que precisa, Pai, ser realinhada em propósito. Que o teu Espírito tenha liberdade para fazê-lo. Nesse momento você esteja clamando juntamente comigo. Abra aí o teu coração nesse momento. Aleluia. Deus vai te surpreender. Deus está mandando dizer para pessoas aqui uma tomada de posição. Amados, Deus, Ele ilumina o seu pensamento. Ele traz estratégias, traz direção. Seja através de sonho, através de visão, através de palavra profética. Deus traz direção, muitas vezes falando contigo. Deus traz direção, às vezes usando pessoas. Deus pode usar até uma jumenta. Mas tome posições. Você não precisa ficar parado esperando o tempo. Você pode se posicionar mediante uma palavra. Eu sempre digo, se você tem uma palavra, siga em direção a essa palavra. Haverá momentos em que você vai sentir que a nuvem parou. Quando é que você sabe? Quando as coisas travam. Mas haverá momentos em que você vai ouvir a voz de Deus também. Mesmo quando você não encontra a saída, você vai ouvir a voz de Deus dizendo, vai avante. Vai avante.
Mas existe algo infalível. Quando você não está conseguindo saber a direção, o Senhor manda aquilo que o Senhor falou para Moisés. Moisés, sobe aqui no monte. Saiba de uma coisa, que às vezes nós só precisamos nos aproximar um pouco mais de Deus. Deixar de ouvir a multidão. Para que a gente encontre o caminho. Apóstola, mas se eu falhar? Se falhar, você vai responder pelas suas falhas, mas saiba que Deus jamais vai te abandonar. Nós precisamos ser pessoas para reconhecer as nossas falhas. Não teve nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que cruzou a terra, que fez tudo sem nunca errar. Não é bom que isso aconteça com frequência. Mas os erros, as escolhas erradas, nos servem para uma coisa: nos ensinar o que é certo. Quando nós escolhemos e fazemos errado, pode ter certeza que nós ali tiramos aprendizado daquilo. Nós vamos ter ensino daquilo que escolhemos errado. Que o Senhor venha te conduzir, que o Senhor venha te iluminar, que o Senhor venha te visitar em sonhos, em visões, que o Senhor venha de forma de voz audível, que o Senhor use uma palavra escrita, mas te dê direção, nos dê direção, para que nós possamos entrar no ambiente de promessa que Ele tem para nós. Amado, esse ambiente, falando agora numa questão mais extensiva, esse ambiente de promessa que Deus tem para nós, Ele está pronto para nós desde a cruz do Calvário, desde o tempo que Jesus ressuscitou. Nós precisamos ir avante. Siga em frente. Se conecte com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir as nossas vidas, conduzir os nossos passos e iluminar o nosso pensamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dando a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te guarde em todos os caminhos. Amém, queridos? Um grande abraço a você. Quero aqui fazer um pedido a cada irmão. Amados, quem ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, se inscreva lá no nosso canal, nos ajude. Nós precisamos alcançar 1000 inscritos lá, para que a gente consiga fazer lives ao vivo lá no canal do YouTube. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Se você já se inscreveu, eu vou pedir um favor. Peça para os seus amigos se inscrever. Não custa nada. Você vai estar nos ajudando. Amém? Quero aqui também deixar para você que quer crescer um pouco mais em Deus, nós temos a nossa escola profética online, a IAPSE, Escola de Ativação Profética e Consciência Espiritual. Na escola nós trabalhamos conteúdos de ensino profético, onde também nós falamos sobre as movimentações espirituais. Trabalhamos ali o reino de Deus, buscando nos aproximar um pouco mais da realidade que Cristo nos deixou, aquilo que o reino espiritual nos ensina no ministério profético, mas também trabalhamos na construção dos 5 ministérios, ajudando a Igreja de Cristo. Então, você que quer aprender um pouco mais, procure-nos através do WhatsApp. Nós vamos deixar o número do WhatsApp nesse vídeo aí. Você pode estar nos procurando e venha fazer parte da IAPSE, Escola de Ativação Profética e Consciência Espiritual. Nós estamos aqui para ativar unção, para ativar dons,
mas também para trazer ensino profético, ensino sobre o reino de Deus, os segredos, os mistérios do reino de Deus, aquilo que muitas vezes as pessoas conhecem a letra, conhecem no seu natural, mas não conhecem os mistérios, os segredos, as movimentações. Nós estamos ali para compartilhar, repartir aquilo que o Senhor tem colocado sobre nossa vida, tá? Deus abençoe a todos, um grande abraço aí e que o amor de Cristo esteja no seu coração. Amém?